Spurgeon, você já ouviu falar, provavelmente, apelidado de o príncipe dos pregadores. Uma vez ele contou a seguinte história de dar um nó na garganta e fazer subir aquele frio na barriga. Ouça nas próprias palavras de Spurgeon, ele diz assim: um velho pastor viajava por uma estrada de terra quando ouviu um forte barulho vindo da floresta. Daí ele parou o cavalo e viu Satanás chicoteando violentamente um dos próprios demônios. Pá, pá, chicoteando um dos demônios dele. O pastor ficou chocado, é claro, você ficaria também, né? Corajoso, aproximou-se e perguntou: por que tanta fúria? Satanás, bufando de raiva, respondeu: esse desgraçado estava cochilando perto de um crente frio. Não preciso de esforço nenhum com ele, nenhum. Mas ali, e apontou para uma pequena aldeia, tem um jovem pastor orando e jejuando, evangelizando e despertando os mortos espirituais. Eu estou mandando todos os meus demônios para lá, todos eles. Spurgeon então concluiu dizendo: quando a igreja dorme, o diabo cochila. Mas se você está vivendo com intensidade pelo reino, o inferno não vai ficar quieto não, meu irmão. Não vai ficar quieto não. Quem é que está sentindo uma pressão diferenciada contra a sua vida? Levanta a mão se está sentindo uma pressão. Que excelente sinal, meu irmão. Que excelente sinal. Porque Jesus disse: quando disserem para você: paz, está tudo em paz, está tudo certo, está tudo em paz. Quem lembra do restante da fala de Jesus? Virá sobre você repentina destruição. Então, quando você está sob uma pressão danada, diferenciada, é porque você está fazendo diferença na terra, meu irmão. Então, celebre. A pergunta que não quer calar é: como seguir adiante, mesmo com a oposição do inimigo? Esse é o tema da palavra de Deus para você e para mim nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, no capítulo 4, tá? 4 de Neemias. A gente vai ler do verso 16 ao 20, a partir da versão ACF, nesta noite. A Almeida Corrigida Fiel. Se a sua for outra versão, não tem problema. Eu não sei se o pessoal da mídia tem ACF, se for, pode... tem, vai aparecer aí no telão, se você quiser acompanhar igualzinho com a minha, assim. Neemias, capítulo 4. Quem já achou, diz amém? Não tenha medo de procurar no índice se você não sabe memorizar os livros. A pergunta que Jesus não vai fazer para você no céu é: e aí, você memorizou todos os livros da Bíblia na ordem? Ele não vai fazer essa pergunta. Ele vai perguntar assim: se você se esforçou ao máximo para viver aquilo que você ouviu, para não ser só ouvinte da palavra, mas praticante, tá? Então abra os seus ouvidos para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a buzina estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados num muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. A cena em Neemias 4 é de poeira no ar, gente, e tensão no peito. Jerusalém parecia um canteiro de obras abandonado depois de uma guerra. Os muros estavam caídos, como alguns de vocês lembram, como se fossem dentes quebrados de uma cidade que já sorriu um dia, mas agora não tem coragem de sorrir mais. As pedras espalhadas contavam histórias de destruição, e cada martelada do povo era um recomeço, tentando se erguer no meio daqueles escombros ali. Era como reformar uma casa enquanto ainda cai chuva no telhado furado. Já pensou? Não dava tempo nem de respirar direito, gente. Neemias não era pedreiro, alguns de vocês sabem e lembram. Ele era o que mesmo?
Isso, copeiro. Ele não era engenheiro, ele não era general, ele era copeiro. Alguém que servia no meio do palácio. Mas quando Deus aperta o coração de um homem, ele troca conforto com propósito. Neemias deixou os corredores luxuosos ali da Pérsia e mergulhou no caos de Jerusalém, porque entendeu que tinha algo que ninguém mais estava disposto a fazer: reconstruir a dignidade do povo, restaurar os muros da fé. Mas como toda boa obra, logo vieram os que tentam atrapalhar. Sempre tem, não tem não? Toda boa obra sempre tem alguém que tenta atrapalhar. 3 nomes aparecem aqui com força. Sambalate, o Horonita, era tipo aquele político que fala bonito, mas só sabe criticar. Zombava, espalhava fake news, fazia pressão psicológica. Ainda bem que a gente não tem nenhum tipo de político desse no Brasil, graças a Deus. Por que você está rindo? Tobias, o amonita, parece crente infiltrado, sorria por fora, mas conspirava por dentro, tinha contatos no grupo da liderança e entregava tudo para o inimigo. Pense. E tem Gessem também, o árabe, representava os interesses de fora, o sistema que quer calar quem se levanta, um trio que parecia os irmãos metralhas do inferno. Quem lembra dos irmãos metralhas? Quem lembra? Pronto, só que do inferno. Aliás, os irmãos metralhas também não podia ser do bem, não, era do mal, tudo do mal. Zombando, ameaçando, tentando parar a obra. Mesmo assim, Neemias não abaixou a cabeça. Ele organizou o povo com estratégia de obra e vigilância. Com a mão o povo segurava a colher de pedreiro, com a outra a espada, as duas coisas. Era como se tivessem um tijolo numa mão e o telefone de emergência na outra mão. Olhos atentos, ouvidos ligados o tempo inteiro. Eles estavam reconstruindo, mas também prontos para responder qualquer ataque. E é aqui que entra a primeira chave para quem quer fazer a vontade de Deus em meio à oposição, que você levantou a mão dizendo que você está enfrentando. Qual a primeira chave? Vai aparecer aqui no telão, olha. Mantenha as mãos ocupadas, repita comigo, mantenha as mãos ocupadas e os olhos e os ouvidos abertos aos chamados de emergência, porque eles aparecem. O nosso texto mergulha a gente num cenário vibrante e tenso, onde a poeira e a esperança se misturam assim no ar, sabe? A gramática hebraica destaca o uso do particípio para a palavra edificável no verso 17, se você olhar em hebraico, bonim, indicando a ação contínua, como quem mistura cimento com vigilância em tempo real. Combina, tem que combinar, cimento e vigilância em tempo real. O povo aqui trabalhava e vigiava, os jovens, os chefes, os carregadores, os edificadores, todo mundo fazia as duas coisas. Repita comigo, trabalhava e vigiava. De novo, agora faça um gesto comigo, mnemônico, todo mundo assim, trabalhava e vigiava. Mais uma vez, trabalhava e vigiava. Porque tem gente que ora e pronto, cruza os braços e diz, agora Deus vai fazer a parte dele. Não. Oração tem 2 raízes, ora e ação, não é isso? E tem gente que trabalha, dá um duro danado e vê que parece que nada acontece, porque você precisa também contar com Deus. Então, muita ação, pouca oração não dá em nada, muita oração e pouca ação também não dá em nada. Você trabalha e você vigia, certo? Não era uma obra em turno único, mas uma jornada ininterrupta de fé concreta e resistência armada, gente. É como um pedreiro que segura a colher de um pedreiro na mão e um celular ligado ao grupo da defesa civil na outra. Atento ao que está construindo, mas pronto para responder um alerta quando aparecer. Metade construía, metade protegia, mas todos estavam unidos com os dedos de uma mesma mão calejada. No cotidiano, isso ecoa em nós. Como, pastor? Vou dizer, enquanto a gente lava a louça, a gente aconselha um filho. Que mãe se identifica? A gente lava a louça, mas a gente aconselha, a gente ajuda um filho, atende a demanda do filho, responde a pergunta do filho, a gente ajuda o filho. Enquanto a gente trabalha, a gente intercede também. Enquanto a gente planeja, a gente discerne os perigos invisíveis. A vida cristã é essa construção sob tensão, esse discipulado com olhos de águia e mãos de operário. Gente, meu amado, a gente não pode abaixar as nossas armas e andar distraído, porque não é como diz a música, não. Você já cantou, porque eu já cantei, muita gente cantou. O acaso vai me proteger. Como é que continua? Quando eu andar distraído, vá nessa. Vai lhe proteger. Não.
A verdade é que o inimigo vai te pegar desprotegido, exatamente quando você andar distraído. Essa é a verdade, é assim que a gente devia cantar essa música. O inimigo vai me pegar quando eu andar distraído. Eu digo isso porque tem muitos cristãos hiperfocados no trabalho, feito cavalos com viseiras laterais, que não conseguem ver nada ao redor, só enxerga o que está à frente. Isso é um problema, isso é perigosíssimo. E assim acabam se dando mal por não poderem vigiar direito o perigo iminente. Note comigo agora um detalhe curioso na última parte do verso 18. Vá lá comigo, última parte do verso 18. Diz assim: e o que tocava a buzina estava junto comigo. Não é o que fala aí? O responsável por dar o alerta estava colado em Neemias. Não é isso? Você percebeu isso? Estava colado juntinho com Neemias. Não era alguém distante, nem havia atrasos não. Se o inimigo se aproximasse, o povo ouvia na hora. Na hora, ou seja, ninguém podia dizer assim: eita, foi mal, eu fui pego de surpresa, ninguém me avisou nada. A estratégia ela era muito clara, meu irmão. Trabalhar com a mão e manter o ouvido atento, não atento a um perigo já instalado, mas sim para o aviso de Deus do perigo se aproximando. A lógica é essa. E esse costume vem de longe em Israel. Lá em Números 10, para quem já leu, você vai lembrar disso. Deus mesmo mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata batida para convocar o povo a organizar os movimentos, desde a marcha até a preparação para a guerra. Além disso, usava-se também o som do chofar, um chifre de carneiro com um toque específico para momentos de batalha. Era um som longo, forte, rasgado, que cortava o ar como um grito de alerta, chamando os guerreiros à posição. Eu vou mostrar para vocês o som desse chofar, tá bom? Para vocês terem ideia de como é. Vou pedir que você feche os olhos, você se concentre só no som, porque a imagem é estática, a imagem não vai só se concentre no som e imagine como acontecia naqueles dias. Vai lá, pode aumentar, Artuzão. Glória a Deus, pode abrir os olhos. É arrepiante, é ou não é? Se ao longo dessa mensagem eu não tocar o play e você ouvir essa trombeta, qual é? Ele está voltando. E tomara que você esteja preparado. Eu sei que eu subo. Você sabe que você sobe, não? Sobe qualquer um que foi lavado e remido no sangue de Jesus. E disse sim para ele. Eu já disse. E você? Pode acontecer a qualquer segundo. Qualquer segundo. Então, cuidado com a próxima vez que você ouvir essa trombeta, porque ela vai soar. Quem prometeu não pode mentir. Quem prometeu é a verdade encarnada. Nele não é mentira alguma, não importa o que você acredita. A verdade não pode ser, não é um prato gourmet. Eu sinto, eu acho, eu não concordo, eu discordo. A verdade é irretorquível. E não é uma filosofia, é uma pessoa. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Agora, voltando ao nosso texto, caso você queira perguntar, mas pastor, eu não tenho um tocador de chofar perto de mim para me avisar do perigo. Esse pessoal aqui, com Neemias tinha, eu não tenho um tocador de chofar, o que é que eu faço? É verdade, meu irmão, hoje a igreja não tem mais uma trombeta visível, nem um tocador de trombeta ao lado, mas você tem algo melhor e mais perto ainda, meu irmão. Dentro de você, a trombeta mais potente, o Espírito Santo, meu irmão, você tem. E ele sopra dentro de você, ele alerta você de qualquer perigo espiritual que se aproxima. É o que eu estou fazendo nesta noite. Ele grita no seu íntimo quando é hora de agir, quando é hora de vigiar, quando é hora de se posicionar. E a hora chegou, a hora é essa, você precisa se posicionar. Eu também, meu irmão.
Então receba essa declaração como uma palavra direta de Deus para a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o alerta que vem do alto. Quem está trabalhando, não largue a ferramenta, não é hora de largar. Você está com a ferramenta na mão, está trabalhando, está intenso, não largue, não é hora de largar. Quem está em batalha, mantenha a espada também pronta. Quem tem o Espírito não será pego de surpresa, aleluia. Meu irmão, não espere um som vindo do céu se o Espírito Santo já está tocando a trombeta dele dentro de você. Quem está comigo diz amém. Uma das histórias mais arrepiantes, emocionantes e profundamente inspiradoras vem da vida da missionária Gladys Aylward, uma mulher britânica simples que foi rejeitada por uma agência missionária por não ter preparo suficiente. Talvez você se identifique. Talvez você se identifique. Você que se acha pequeno, fraquinho, impotente, sem o preparo suficiente, pronto, ela foi rejeitada por não ter o preparo suficiente. Mas que movida por uma convicção inabalável do Espírito Santo, ela viajou sozinha até a China em plena década de 1930. Durante a invasão japonesa, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, Gladys já havia se tornado mãe adotiva de mais de 100 crianças órfãs, 100 crianças, vivendo entre os montes, ensinando o evangelho, resgatando vidas e lutando contra a fome. Tudo junto. Quando os ataques aéreos começaram a destruir as vilas vizinhas, ela sentia uma dor súbita e profunda no peito, um discernimento nítido de que não podiam mais permanecer ali. Deus estava dizendo para ela: corra com eles agora, saia daí, corra com eles. Mesmo trabalhando com afinco na seara do Senhor, com as mãos ocupadas e o coração desgastado pelo serviço, ela não ignorou o alerta. Porque o Espírito Santo é assim, a trombeta interna do cristão que sopra dentro de nós, mesmo quando tudo parece funcionando. Às vezes acontece isso. E quem tem ouvidos para o alto, escute. Aquela inquietação sagrada era o céu dizendo que o perigo estava à porta. Sem ter para onde ir, sem apoio militar, sem comida suficiente, com 100 crianças, vou lembrar você, crianças pequenas, ela atravessou a pés as montanhas da província de Shanxi, até a segurança do território livre, uma jornada de quase 30 dias, com soldados hostis, fome, doenças e terrenos traiçoeiros no caminho. Em várias noites ela pensava que não viria o amanhecer, ela jamais veria o amanhecer novamente, mas sempre que pensava em desistir, uma das crianças olhava para ela e dizia assim: você disse que Deus é Pai, você falou isso para a gente, então Ele vai cuidar da gente, não vai? Ele vai cuidar da gente. E aquilo mantinha ela firme. Num dos momentos mais tensos, ela ouviu o som distante de cavalos, tropas inimigas se aproximavam. Ela orou em silêncio, com as crianças escondidas nas pedras, o céu parecia de chumbo e o medo fazia tremer até as raízes da alma. Mas naquela noite, uma neblina espessa e milagrosa cobriu o vale, impedindo a tropa de ver o pessoal. Deus soprou o invisível para proteger os seus, meu irmão. Ao fim da jornada chegaram desfigurados, magros, olhos fundos, mas vivos. E um jornalista escreveu assim, olha só o que o jornalista escreveu: uma mulher de 1,5 metro, isso vai para as baixinhas e para os baixinhos. Uma mulher de 1,5 metro salvou 100 vidas porque creu em uma voz que só ela ouvia. Tem uma voz que só você ouve e todo mundo acha que você é doido, mas você tem convicção que aquela voz vem do alto, você sabe que é Deus. Se mantenha firme em direção a essa voz, meu irmão. Essa história ainda nos desafia, porque o mesmo Espírito que sussurrou a Gladys ainda fala, ainda protege, ainda guia e ainda sopra trombetas dentro de nós, mesmo enquanto a gente está ocupado na obra. Meu amado, quem ouve a voz de Deus nunca anda sozinho, nunca. Quem confia atravessa as montanhas com crianças nas costas. Quem crê vê o invisível se tornando em proteção, e quem obedece escreve histórias que o céu faz questão de lembrar. Gladys foi abençoada porque tinha o Espírito Santo dentro dela, e as crianças porque tinham perto delas uma serva do Espírito Santo. Isso nos leva a mais uma estratégia revelada no nosso texto aqui para seguir firme, mesmo quando a oposição aperta. Veja aí, redobre sua atenção para escutar. Fique perto, repita comigo, fique perto de outras pessoas, de Deus. Você já viu essa frase? A gente é resultado das 5 pessoas que andam conosco. Quem já viu essa frase? Quem são essas 5 que você elencou para estar junto? Quem são? Talvez você
está engolindo seco nessa hora, porque você sabe quem são essas 5. Fique perto de outras pessoas de Deus, meu irmão. Ou nas palavras do pastor Marcelo Santos, com quem eu fiz uma live esta semana: ande com gente mais crente que você. No verso 19 do nosso texto, Neemias fala aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. Qual é o sério problema aqui? Pergunta a pessoa ao seu lado e veja se ela entendeu. Pergunta aí, qual é o sério problema aí? Qual é o sério problema? Não é difícil não, fiz uma pergunta muito simples. Qual é o sério problema? Está quente. Qual é o sério problema? Isso, falta de união. O povo de Deus está afastado uns dos outros. O problema não é afastamento, porque tem gente que tem que se afastar da gente ou a gente se afasta dessas pessoas. Afastamento é saudável, dependendo de quem a gente se afasta. Mas o povo de Deus não pode andar afastado. Foi o que Dora falou, é união, problema sério, falta de união. O muro era extenso e os trabalhadores estavam distribuídos ao longo de sua extensão, o que naturalmente deixava todo mundo fisicamente afastado uns dos outros. E essa distância representava vulnerabilidade estratégica, porque se o inimigo atacasse uma parte do muro, seria difícil que os outros ajudassem rapidamente. Não é assim? O termo hebraico, olha, para apartados implica que divisão perigosa, desintegração. Há uma advertência implícita, gente. O inimigo ataca onde há distância. Diga para a pessoa ao seu lado aí, o inimigo ataca onde há distância. Muito perigoso o povo de Deus andar isolado, andar sozinho. Não existe voo solo no povo de Deus. Muito bom. Quem está lá atrás escutou a pergunta da irmã: por que existe essa separação toda, pastor, entre o povo de Deus, tantas denominações? Pois é, irmão. Porque o pecado afetou todo mundo. E a partir de Adão e Eva, houve esse efeito dominó. Cada um querendo fazer valer a sua opinião, em vez de olhar para cá, para baixo e para esta palavra, fechou-se a palavra, colocou-se, não é nem na cabeceira da cama, jogou-se em qualquer lugar, abandonou-se a palavra e passou-se a olhar mais para baixo, para o próprio umbigo. É por isso que as igrejas, no mínimo, eu estou falando todas as denominações, até da minha própria Batista, todas elas têm usos e costumes, e nesses usos e costumes existem faltas e excessos, e na pior das hipóteses também heresias, coisas contrárias à Bíblia. Algum versículo exigindo que o pastor pregue de paletó? Sim ou não? Mas existem igrejas que exigem isso? Sim, também. Ah, pastor, por que você não fala da sua própria denominação? Então eu vou falar também, falar dos batistas, porque quando você pensa em paletó e gravata, vocês estão pensando em outra denominação. Vou falar de batistas agora. Nossa Confissão de Fé Batista de 1869 rege que para uma pessoa ceiar, ela precisa ser membro e batizado. Mas, se você seguir a lógica bíblica, eu já expliquei isso aqui, só estou relembrando e ajudando a esclarecer a dúvida da irmã. Olhem para o ladrão, o malfeitor convertido na cruz, para quem Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi para o céu ou não? Foi para o céu ou não? Foi. Vai haver uma grande ceia em que todos os crentes do futuro vão participar, sim ou não, com Jesus? Esse ladrão vai ficar de fora porque ele não se batizou. Ele não se batizou. Aí no dia daquele batismo, lá no futuro, Jesus vai dizer para ele: olha, tu pensa que eu sou besta? Eu sei que tu não se batizou. E você sabe que a Confissão de Fé Batista de 1869 rege que você tem que se batizar para cear. Já que você não se batizou, fica ali sentado no cantinho e olhando os teus irmãos participarem. Vai ser assim? Não. Então, tem certos costumes, vários presbiterianos, batistas, seja lá o que for, são costumes, são litúrgicos, não necessariamente são contrários à Bíblia, mas às vezes são excessos e são faltas. Isso denuncia, irmã, nossa imperfeição. Mas o clamor aqui do nosso texto, e eu quero voltar para o nosso texto, ainda estamos nele, na margem, mas agora eu quero voltar para o centro dele, é o valor da nossa união.
para a gente não caminhar mais para os excessos e para as faltas e ir descambando para a heresia que tem muito. Precisamos de muito mais união. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele afirma que nada pode ser mais perigoso para a igreja do que a falta da proximidade dos irmãos. Um cordão de 3 dobras, diz a palavra, não se quebra com facilidade, porque ele tem 3 dobras. Meu amado, é bem verdade que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu só preciso de Deus, não preciso de mais ninguém. Então por que Deus não colocou você? Porque você não foi gerado só, porque você não é Mowgli? Levanta a mão se você sabe quem é Mowgli. O menino lobo. Foi esquecido numa floresta, achado por uma pantera, depois criado por lobos. Por que você não? Porque isso é lenda. Isso é lenda e não verdade. Porque você precisa de pessoas, eu preciso. Por mais intransigente que você seja, por mais egocêntrico, ensimesmado que você seja, você precisa das pessoas. Não existe nenhuma vitória isolada. Toda vitória em equipe, ainda que você seja um atleta solo. Veja os bastidores. Aquele atleta é forjado por uma união tão complexa, tão enorme. Ficar longe das pessoas machuca mais do que a gente imagina. Não é fácil estar perto, mas ficar longe machuca mais. Machuca estar perto, machuca mais estar longe. Não é só o silêncio da casa que pesa, é o silêncio da alma, meu irmão. A ausência de abraço, de riso ao redor da mesa, de uma voz que chama pelo nome, vai nos adoecendo por dentro, como se o coração fosse se esquecendo do som da comunhão. A mente sem conversas, olhares, vai se apagando devagar, como lâmpada que pisca antes de queimar. Deus nos criou para o encontro, não para o exílio. Segundo a psicóloga, escute isso, Juliane Holt-Lustand, o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia, elevando o risco de morte precoce até 26%. Mas Deus, na infinita graça dele, como declara o salmista em Salmo 68:6, olha só que declaração: faz com que o solitário viva em família. Aqueles velhinhos do lar, de idosos, esquecidos por todo mundo, têm uma família, e digo mais, uma família que nunca vai os abandonar, porque essa família é eterna. Só Deus faz isso. Ele faz com que o solitário viva em família. Talvez você é esse. Eu conheço gente aqui, que gente aqui está sentada aqui nessa noite, que se não fosse essa igreja, não teria ninguém. O pastor conhece as suas ovelhas, eu sei para quem eu estou falando. Deus faz isso, Deus presenteia você que é solitário com uma família eterna. Eterna. Aonde? Na igreja. Na igreja que essa promessa ganha rosto, ganha nome, ganha abraço. Nela o órfão encontra colo, solteiro descobre a comunhão. O tímido floresce com a segurança. E até quem tem um temperamento explosivo, talvez você seja esse, pode ser transformado no fogo manso do amor de Jesus. A igreja é o lar onde os diferentes cabem e os partidos são inteiros de novo. Talvez você já experimentou isso. De acordo com uma pesquisa da Harvard Chan School of Public Health, pessoas que frequentam a igreja, escute isso, pelo menos uma vez por semana, têm 29% mais chance de manter níveis altos de bem-estar e 33% menos probabilidade de desenvolver depressão que vem com a solidão. Na comunhão dos santos, até os pedaços quebrados ganham forma, porque no reino ninguém foi feito para viver sozinho, todos têm um lugar seguro, um nome chamado com amor e uma mesa onde sempre cabe mais um. E não é quando se usa Rexona, é quando se está com Jesus. Quem é desse tempo? Sempre cabe mais um. Olha quanto velho, não, brincadeira. Com Jesus sempre cabe mais um, sempre cabe. Repita comigo isso, com Jesus sempre cabe mais um. E bendito é o cristão que entende tanto isso, que não somente vem para o culto, como vem acompanhado. Aqui eu estou aplaudindo o meu amigo Pablo ali, que trouxe alguém com ele, eu soube que trouxe. Melhor do que chegar na igreja ou até no céu, é chegar acompanhado, não é? Não é isso. E a pesquisa é verdade. Depois você checa lá no Google. A pesquisa é verdade. Muitas pessoas não vão à igreja porque não são convidadas, só por isso. Ah, pastor, mas já convidei fulano, tantas vezes ele não veio. Sim, mas convide outros. Não insiste só nesse, convida esse outro também, esse também, o de trás. Convida os da adjacência, alguém vai aceitar esse convite, meu irmão?
Meu amado, para ser totalmente franco, escute isso, eu não consigo entender. Isso nunca entrou na minha cabeça, Jesus. Eu não consigo entender como uma pessoa diz que é cristão, mas vive arrumando todo tipo de desculpa para boi dormir, para não ir à igreja. Vai à casa do Senhor um domingo perdido ou outro, às vezes só na Páscoa e no Natal. Ou então Páscoa, Natal e o domingo ou outro perdido no ano. E consegue se esparramar no sofá com os pés cruzados em cima de um puff, segurando um café na mão esquerda e o celular na mão direita para assistir o culto online, sem nem estar doente, não está viajando, somente indisposta, ocupada demais para o Senhor. É claro que dá para uma pessoa assistir a um culto online. Dá, claro que dá. Eu já assisti culto online, claro que dá. Mas só isso, meu irmão. Não dá para participar. Dá para assistir, não para participar. Da mesma forma como é possível você assistir a um filme, mas não dá para contracenar com os atores. Essa experiência é bem diferente. Totalmente. Vez quando você... Quem lembra de Top Gun, Tom Cruise, primeiro filme? Quem lembra? Você, mulher bem jovenzinha, olhando para o Tom Cruise ali, e você assistindo, o seu coração já acelerava, você está segurando para não desmaiar, só olhando para o Tom Cruise na tela do cinema. Se dissessem para você é o seguinte, a atriz do filme, que dá aquele beijaço nele, teve um probleminha, uma dor de barriga e ela não vai poder voltar. Tem que ser você para contracenar. Aí você, não, está muito bom assistir o filme para mim, deixa isso para cá, eu vou assistir só o filme. Morde aqui que sai chocolate. Você ia dizer assim, eu pago, não, eu até pago, é quanto? Quer um rim? Quer o quê? Então, entendeu a diferença de estar no filme contracenando, como vocês aqui na nave estão comigo? Sinergia, coisas acontecendo, que quem está aí na tela não consegue. Dá para assistir, mas não dá para contracenar. Agora pense comigo, se no céu não vai existir culto online, amém? E o céu é sobre comunhão com os irmãos e com Deus. E a pessoa não vai à igreja, então por que ela diz tanto que quer ir para o céu, meu irmão? Essa conta não fecha e nunca vai fechar. O que é que você quer fazer no céu? Por que o céu é interessante para você se a igreja, essa comunhão, essa sinergia, as coisas que só acontecem quando a gente contracena aqui... O que você está procurando lá no céu? Por que você quer ir? Eu não sei quando finalmente o povo de Deus vai entender que congregar semanalmente a casa de Deus não é uma opção, é um mandamento. Não é uma opção. Isso me faz lembrar que um dia eu era guri, meu pai me levou para o Ceará, eu acho que é a maior sorveteria do mundo, tem mais de 100 sabores. Aí eu chego lá na sorveteria e meu pai me mostra... lá aquele cardápio, mais de 100 sabores, eu fico meio perdido naquele cardápio gigante. Meu pai diz assim, olha Nilmar, tá aí, escolhe o sorvete que tu tem, sorvete para tudo que é gosto, cara, escolhe o teu sorvete. E eu olho assim, para a esquerda, para a direita, aí volto a olhar para o meu pai e digo, pai, eu vou querer chocolate com morango. Aí, não, tu tá de brincadeira, bicho. Meu pai, não é possível. Te trago para a maior sorveteria do Brasil, tem... mais de 100 sabores, chocolate com morango, tem no Menino do Isopor, em qualquer praia, não é possível não, Nilmar. Aí eu mesmo guri, eu não falei para o meu pai que eu não estou doido, né? Mas eu pensei, puxa, ele não me deu a opção, não é para eu escolher, escolha o que eu quiser, né? Agora vai dizer, eu escolho o que eu quiser, vai. Vai ficar que nem aquela piada, mãe, sem os dentes. Pois é, então,
Olha só, o quarto mandamento, separar um dia para santificar, não é como, está aqui o sorvete, uma opção, o que tu quiser tu escolhe. Não tem nada que ver. É um mandamento. E é toda semana. Toda semana que você deixa de vir à igreja, é um mandamento que você quebra descaradamente. Quem está entendendo diz amém. Então, mude de atitude, meu irmão. Você está escutando pela minha boca, mas vem do Senhor. E eu não topo pagar de um pastor que vai falar aqui o que você quer ouvir, para fazer um afago no seu ego. O YouTube tem esses pastores, mas aqui não. Aqui você vai ouvir o que você precisa para agradar a Deus, glorificá-lo, viver uma vida abundante como um filho obediente. Crente quer isso. Crente de verdade corre atrás disso. Ah, mas é que hoje eu não quero ir para a igreja, eu não estou afim, sabe? Eu não estou afim de ir. Quando eu tiver afim eu vou. Meu irmão, Deus não pergunta na palavra, você está afim de ir para o culto hoje? Deus não pergunta isso para ninguém, Ele ordena, Ele diz vá. Ele não pergunta se você está afim. Você tem noção de que a cada semana que a gente dá uma desculpa esfarrapada para não ir à igreja, a gente diz para Deus assim, porque tem recados que a gente diz para Deus sem palavras, a gente diz com atitudes, a gente diz assim, ó, eu não estou nem aí para o quarto mandamento, nem aí, quero saber, quando eu tiver afim, disposta, sem a faxina, sem coisas para estudar, eu vou. Pense nisso, meu irmão, com seriedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu passei anos me perguntando, anos me perguntando, meu Deus, eu não entendo porque a nossa igreja está cheia quase todos os domingos, com exceção de hoje, porque tem gente de açúcar, mas está cheia quase todos os domingos, em grande maioria, congregantes e visitantes, enquanto vários de nossos membros estão em casa, vários. Então, recentemente, eu creio ter ouvido o Espírito Santo falar na minha mente. Escute isso. Olhe para a transformação real e poderosa que Deus tem realizado na vida daqueles que têm se mantido firmes em comunhão na minha igreja. Deus falou isso comigo. O inimigo não quer que isso aconteça, Animar. Por isso, ele tem segurado pessoas em suas casas. O diabo sabe o que acontece aqui. E vocês que estão fiéis aqui, semanalmente, sabem também. Vocês também sabem. Ele tem desmotivado, desencorajado, tentando afastar as pessoas da igreja e do convívio com os irmãos, porque ele sabe que juntos eles são mais fortes, Deus disse para mim, e que uma brasa não sobrevive muito tempo fora do braseiro. Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de fazer uma denúncia do plano de Satanás para atrasar ou neutralizar a bênção que Deus tem para você através da comunhão do povo de Deus na igreja e de nenhum outro meio, meu irmão. Ontem mesmo, eu recebi um áudio de alguém que falou, pastor, eu tive um som terrível, os demônios estavam me atacando, assim, fiquei naquela luta intensa contra muitos demônios, o que é que você acha que está acontecendo? Eu disse, cara, se prepare para a batalha espiritual, Deus quer que você se aproxime dele, mergulhe na palavra, medite na palavra, jejue, ore, tenha mais comunhão com a igreja, por isso que Deus permitiu esse sonho. Meu amado, tenha muito cuidado, isso que eu estou falando para você é muito sério, o inimigo é tão astuto ao ponto de fazer você até acreditar que fora da igreja existem excelentes oportunidades. Eu quero ir mais além, enquanto eu estou falando aqui, talvez tenha alguém pensando, meu irmão, que baboseira, quando é que isso acaba? O diabo é capaz de fazer isso com a sua mente. Ele é capaz de fazer você acreditar até que você está perdendo tempo agora enquanto eu estou falando. Oportunidades maravilhosas aí fora. O capítulo 32 do livro de Neemias narra que entre o povo de Israel, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade.
Daí eles põem os olhos na terra de Jaza e a terra de Gileade, antes da terra prometida, e veem que era boa para criar gado. Então eles não tiveram dúvida, eles vão até Moisés com um pedido, eles dizem assim, escuta aí, Moisés, será que dá para as nossas tribos ficarem por aqui mesmo, nessas terras, enquanto o resto de vocês cruzam o Jordão rumo a Canaã? Deixa a gente aqui mesmo, vocês vão com o resto para Canaã, para a terra prometida, aqui está bom demais para a gente. Aqui está muito bom, aqui está bom demais. Vejam que eles estavam muito felizes e satisfeitos em ficar exatamente onde eles estavam, enquanto o resto do povo entrava na propriedade da terra prometida, meu irmão. Então Moisés questiona a coragem deles. Ele pergunta assim, espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Vocês não querem ficar aqui por causa da terra, ou vocês estão querendo evitar entrar na batalha e não apoiar os irmãos de vocês israelitas? Às vezes você está muito bem, mas e os seus irmãos? Eles não estão bem assim, eles precisam de vocês, meu irmão, eles precisam de você. Por que vocês estão querendo desencorajar o povo para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado, diz Moisés. Moisés queria que eles percebessem que a decisão deles iria afetar o resto do povo profundamente. Não é sobre mim, é sobre o coletivo, é sobre o povo de Deus, é sobre todos nós, somos um corpo, amém ou não amém? Me diga se você quer perder um dedo, você quer perder um olho, você quer perder um braço, você quer perder uma unha, um dente, nada. Eu queria meus cabelos de volta. Tem problema não, já disse para vocês que lá no céu, se for por demanda, eu vou pedir o cabelo de Brad Pitt em Lendas da Paixão, que vem até a cintura aqui assim. A gente não quer perder nada, somos um corpo, mas como é que o corpo vai ter ajuda se você não se predispor a cumprir a sua missão e visão, que é estender o braço solidário a quem precisa de muitas formas que Deus vai te dizer. Existe um princípio aqui que é aplicado à igreja, olha, há quem pense que adorar a Deus em casa, em vez de se juntar aos seus irmãos na igreja, não está fazendo mal a ninguém. Me deixe em paz, pastor, não estou fazendo mal a ninguém, que história é essa? Acontece que essa escolha pode desencorajar outros irmãos também, mesmo que você não se ligue nisso. E um cristão desencorajado é um cristão infrutífero e vulnerável. Só que o inimigo das nossas almas é tão ardiloso que ele é capaz de dar um jeito de fazer a gente pensar que as terras de fora de Canaã também são incríveis. Elas são incríveis. Tem a terra prometida, mas essas terras também são incríveis. Tem muita gente que, se tivesse a opção, gostaria de ser um Highlander. I want to live forever. Eu quero viver para sempre. Talvez você seja um desses aqui, que se Deus dissesse assim, é o seguinte, eu vou te conceder um presente, se não quiser ir para o céu, você vai viver eternamente aqui na terra. Eu aposto que tem gente assim, que está bom demais, isso aqui está muito bom. Mas Jesus disse que aqueles que olham para esse mundo aqui, se satisfazem com tudo que está aqui, querendo eternizar esses momentos, tudo que acontece aqui, são os mais miseráveis de todos. De todos. Volta e meia eu ouço alguém dizer assim, pastor, eu estou meio farrapeira com a igreja. Meu farrapeira, pastor, mas eu tenho crescido em intimidade com Deus, pastor. Eu descobri uma fé que eu nem sabia que eu tinha, pastor. Ou então diz assim para mim, pastor, eu sei que eu não tenho ido à igreja por causa da correria, mas eu estou em espírito, viu? Eu estou. Não parece piada? Mas é assim que tem me fala. Eu estou em espírito, viu? Meu amado, me diga aí, como é possível você cantar aquele louvor que diz assim... Precioso és para mim, querido irmão, Isso, eu preciso de ti, querido irmão, em espírito, viu? Dá para cantar assim? Não dá. O que a gente tem feito, e eu aplaudo vocês de pé, honrando ao meu Deus através de vocês fazendo isso. Eu sei que tem gente aqui que paga a conta do outro quando o outro não consegue.
que dá carona, que cuida do filho do outro, que leva para o hospital, que fica dias no hospital com o irmão. Em espírito isso não dá. Ou dá? Não dá. Tem coisa que só dá para fazer presente. Muita coisa. Tente criar um filho seu em espírito. Tente criar uma filha em espírito. Bendito seja o capitão da nossa salvação, que não veio somente a nós em espírito. Ele não veio só em espírito. A palavra diz, escute isso, com a reverência que isso merece ser escutado. Diz assim, ó, que ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como filho unigênito do Pai, meu irmão. Ele veio em carne. Não foi suficiente ser pai em espírito, ele veio em carne. Ninguém vai poder olhar para Jesus, eu só tenho um pai eterno, mas em espírito. Ele veio em carne e ele habitou entre nós. E a palavra diz que a gente viu a sua glória. Eu vou além, mas ainda dentro da palavra, sentimos o seu cheiro, tocamos nele, vimos que ele é de carne. Ele não é um holograma. Não para por aí, ele viveu pela união da igreja dele, ele morreu pela união da igreja dele, ele ressuscitou pela união da igreja dele, ele orou pela união da igreja dele, ele disse que eles sejam um como eu sou contigo. Glória seja dada ao capitão da nossa salvação para sempre, meu irmão. Você lembra que quando Moisés subiu ao monte para interceder enquanto Israel lutava contra os amalequitas? Quem lembra disso? Quem lembra disso, essa cena? Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas aos céus, clamando ali em oração, intercedendo pelo povo, o povo vencia, não era assim? Ele intercedia, o povo ia vencendo. Mas quando o cansaço bateu, os braços de Moisés começaram a tremer e a cair, braços de 81 anos, diga-se de passagem. O que é que aconteceu? Arão e Ur se colocaram ao lado dele, fazendo o que? Você lembra? Quem lembra? Quem lembra? Seguraram, sustentaram as mãos dele até o pôr do sol. Até o pôr do sol, e a vitória veio. Essa batalha não foi vencida por um homem só, mas por alianças espirituais firmadas no meio da guerra, meu irmão. Tinha gente ajudando, segurando aqueles braços cansados. Tem gente precisando dos seus braços, ou eles vão sucumbir, estão prestes a sucumbir, os braços de muitos já estão caindo, talvez os seus estão caindo e precisam de outros irmãos que bem segurem. A gente serve para isso. Como é que eu vou segurar? Em espírito. Não dá. Meu irmão, a fé solitária é fé vulnerável. Deus nos chama para viver entrelaçados, como muros interligados, como um corpo ajustado. Os pequenos grupos da igreja, a frequência semanal nos cultos, as amizades espirituais do corpo de Cristo, mãos dadas em oração congregacional. Tudo isso fortalece a nossa fé nos dias difíceis. A Demile estava citando aqui a Mari. Mari é do pequeno grupo de Demile. Como é que Mari ia saber que Demile existe e presentear ela com essa assinatura vitalícia se ela não tivesse um pequeno grupo dela? Um pastor, mas pastor, o Espírito Santo pode dar uma palavra profética, pode dar uma palavra de conhecimento, pode iluminar a cabeça de Mari, pode, mas tem certas coisas que ele não faz, porque ele deu, porque é óbvio que ele espera que você faça. O que é mais fácil? Você entrar num pequeno grupo, conhecer a realidade dos seus irmãos, ou você ficar sentado de braços cruzados, esperando orientações sobrenaturais de Deus? Isso de certa forma é até testar o Senhor, meu irmão, não faça isso. Não se isole, fique perto dos que também ouvem o som da trombeta. Eu creio que esta noite Deus está ativando conexões proféticas e restaurando aliança, meu irmão. Há pessoas sendo colocadas por Deus ao seu lado para segurar seus braços quando os seus já não puderem mais, porque no reino a vitória é sempre compartilhada. Repita comigo, no reino a vitória é sempre compartilhada. Quem crê diz amém. Agora venha comigo a última estratégia revelada no nosso texto para seguir firme mesmo quando a oposição aperta. Última estratégia, seja cauteloso, mas confie em Deus. Repita comigo, seja cauteloso, mas confie em Deus. Se a gente for mais adiante, nos versos 22, a gente ouve Neemias falar assim, também naquele mesmo tempo disse ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia para a obra, e nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha as armas à sua mão direita. Em tempos de perigo, Deus ordena ao povo para não sair de Jerusalém. Em outras palavras, Deus chama a gente para ser cauteloso, ficar sempre alerta, andar sempre ligado, ser prudente. É por isso que a gente faz seguro de carro,
Quem tem um seguro do carro, levanta a mão. Olha aí, está vendo? Não é só um ou dois. Deus chama a gente para fazer o seguro do carro, Ele chama a gente para passar a chave na porta de casa, talvez nos Estados Unidos não. Você pode dizer assim, mas se eu morar nos Estados Unidos, eu não passava a chave na porta. Mas nos Estados Unidos você pode ter uma arma em cima da cadeira. Aqui vai ter? Você vê? Isso me faz lembrar da história de uma velhinha, ela estava sentada na cadeira de balanço, aí nos Estados Unidos, devia ter por volta dos seus 90 e poucos anos, se balançando ali, acho que no final de tarde, de repente ela escuta um barulho na porta, alguém forçando a porta da entrada dela para arrombar. Ela pega o celular, liga para a emergência e diz, eu acho que tem alguém tentando entrar na sua casa. E ali a polícia chega quase que na velocidade dos anjos do Senhor. Não exatamente, mas quase, rápido mesmo. E aí o policial orienta ela dizendo assim, não faça nada, nós chegamos aí rápido, não faça absolutamente nada, só espere, estamos chegando aí. Aí ela diz, desliga o telefone, à esquerda ela tem nos Estados Unidos tem arma de todo tipo, inclusive armas projetadas para velhinhos. Se ela soprar no gatilho, ele já, claro que eu estou exagerando, mas o gatilho é bem leve, para quem tem artrose, para quem tem artrite, para quem tem 90 anos, projetados para velhinhos assim. Então ela pega a arma dela bem leve e fica assim, balançando e apontando para a porta. Daí o cara arromba, achando que ia pintar em bordar, e ela pipoca, o cara cai para frente. Bum, já pronto, morto. Então ela tem o álibi que ela precisa. E você que já ouviu sobre lei americana sabe que passou porta dentro dos Estados Unidos, você não tem que dar explicação absolutamente nenhuma. A sua casa é inviolável. Mas aqui no Brasil, a gente faz o seguinte, Alguém já disse lá em casa é assim, tá vendo? Não é assim? Então a gente se protege assim. A gente, além disso, evita certos caminhos, tarde da noite. Tem gente que, inclusive, não veio à igreja hoje à noite porque estava com medo. Tem gente que anda com 2 celulares, um seu e um do ladrão. Não, nossa, todo mundo diz, e o do ladrão. Só uma pesquisa, quem anda com 2 celulares no ônibus aí? Algumas pessoas andam, tá vendo? No ônibus, no Uber, um do ladrão. E tem que ser um mais ou menos assim bonzinho, senão o ladrão fica com raiva e ele pipoca, né? Ainda tem isso, tem que estar funcionando, tem que estar um celular mediano. Então, meu irmão, se a gente faz seguro de tudo isso, a gente anda prevenido, preparado. Olha aí, o final do verso 23 diz que cada um tinha as armas à sua mão direita, ou seja, é preciso ficar em constante senso de combate, certos de que na nossa guerra não tem trégua não. Por isso você está sentindo essa pressão. Meu irmão, infelizmente tem uma neblina espessa pairando sobre muitos obreiros de Deus, uma geração de guerreiros que mesmo armados até os dentes, com dons, tem gente que Deus deu um bocado de dom, deu talento, deu unção. E o que aconteceu? Eles tombaram porque eles ignoraram o sussurro sagrado da prudência. Eles eram bons no palco, mas eles eram frágeis nos bastidores. Sansão, por exemplo. Quem lembra da história de Sansão? Levante sua mão. O Superman hebreu, ou Hulk, se você quiser, se você preferir. Superman ou Hulk, o campeão de Israel, o homem com músculos que pareciam ter sido esculpidos no Monte Sinai. Caiu não diante de um exército, mas no encanto mortal de um olhar. Já pensou? Dalila com a beleza élfica, hipnótica e voz que pingava mel e veneno ao mesmo tempo, fez o juiz de Israel dormir no colo do perigo. Resultado, ele acordou com as tranças cortadas, cego e acorrentado, empurrando um moinho da humilhação como um animal cansado. Para não ficar nesse exemplo, vou dar outro. Você vai lembrar também, Davi, o rei, poeta, matador de gigantes, aquele cujas vitórias viraram hits do Spotify daqueles dias. A turma cantava, as multidões cantavam as vitórias de Davi, gente, não era brincadeira não. Ele não foi derrotado em campo de batalha não, mas num terraço. Como assim? Num terraço, num momento de distração, uma fração de segundos, uma distraçãozinha de nada. Então, veja que a prova aqui, o acaso não vai
não vai te proteger quando você andar distraído. O diabo vai te pegar, e pegou Davi. Ele trocou a espada pela cobiça e caiu, não pela força do inimigo externo, mas pelo terremoto interno da luxúria, meu irmão. Ele venceu Golias com uma pedra só, mas ele perdeu para Batseba com um simples olhar. Só isso. Agora eu pergunto, qual o denominador comum entre esses dois exemplos? Qual é o denominador? Quem me diz? O que é que eles pararam de fazer? O que é que eles pararam de fazer? Isso, no alvo, vigiar. Eles pararam de vigiar. Os dois pararam de vigiar. Se isso aconteceu com Sansão e com Davi, imagina comigo e com você, o que é que pode acontecer? Eles trocaram a guarda pela zona de conforto, descansaram os olhos quando deviam estar de joelhos. Meu amado, a unção pode abrir portas, e ela faz isso, a unção abre a porta para a gente. Mas a vigilância constante mantém você e eu dentro dessas portas. Não é só abrir Deus vai abrir a porta, eu vou entrar e está tudo certo. Não é assim, tem gente que tem entrado um bocado de porta, mas aí, como é que a gente se mantém dentro delas? Vigilantes. Repita comigo, a unção pode abrir portas, mas a vigilância me mantém dentro delas. A gente deve ser vigilante, cauteloso, mas no fim a gente também, olha, isso é importante, a gente precisa saber que, como Neemias declara ao povo na última parte do verso 20, veja aí, última parte do verso 20, eita que essa frase é incrível, eu estava tanto querendo chegar nela e finalmente cheguei, glória a Deus, diz assim, ó, o nosso Deus pelejará por nós, aleluia. Essa construção hebraica no final do verso enfatiza não a possibilidade. Isso é uma promessa, meu irmão. É uma promessa. Quem pode dizer eu creio? E eu preciso confessar para você que eu senti o poder real dessa promessa esta semana. Na segunda-feira à tarde, enquanto eu escrevia a pregação de hoje, eu me lembro como se fosse agora, um filme passando na minha cabeça. Uma mãe liga para mim chorando e o meu dia de manhã, tarde e noite corriqueiramente é assim, é raro não acontecer isso. Então ela liga para mim enquanto eu estou preparando a mensagem e chorando e com a voz embargada, ela diz, eu vou enlouquecer, eu estou tentando fazer de tudo para ajudar o meu filho, mas não estou conseguindo, me ajuda. O rapaz estava tendo um surto descontrolado de ansiedade. Meu irmão, agora o detalhe intrigante é que quando essa mãe ligou para mim, foi no exato momento em que eu estava digitando justamente essa frase no meu tablet. Escute isso. Nosso Deus pelejará por nós. Incrível, incrível. Exato momento ela liga. Então, quando a mãe termina de falar, eu oro rapidamente em pensamento, Senhor, eu sei que essa pregação é para domingo, eu estou na segunda, a pregação é para domingo, mas essa mãe e esse rapaz precisam que o Senhor peleje por eles agora, não é domingo, é agora. Daí eu falo para ela assim, passa o telefone para ele. A gente conversou numa chamada de vídeo. Quando ele pega o telefone, eu falo assim para ele, eu quero que você receba essa palavra como a voz do Senhor na sua vida nesse momento. Ouça o que eu vou lhe dizer. O diabo está querendo jogar dúvida no seu coração, mas ele não vai conseguir. Porque agora mesmo a paz de Deus está cobrindo você como um manto. Deus peleja por você. Aí eu perguntei, você crê? E ele responde, eu creio. Daí eu oro por ele e no final eu pergunto, como é que você está agora? Ele responde com o rosto sereno, agora eu estou bem, pastor. Diga aí, meu irmão. É uma mágica, psicologia que ajuda, mas não foi psicologia, não foi mágica, não foi uma frase de impacto de uma palestra motivacional, foi Deus pelejando por mim, por essa mãe e por esse rapaz. Sim, eu procurei ser atento e cauteloso no ouvir, atento com minhas palavras, mas no fim foi Deus quem pelejou por mim, por esse rapaz e por essa mãe. Eu quero dizer para você nesta noite, seja cauteloso, ande sempre atento, nunca baixe a guarda, mas nunca esqueça que a peleja pertence ao Senhor, meu irmão. A vitória pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor, glorificado seja para sempre o capitão da nossa salvação, meu irmão. Eu quero fechar a nossa mensagem com um testemunho arrepiante do missionário holandês falecido, André. Alguns de vocês conhecem, muito famoso ele,
apelidado de o contrabandista de Deus, por causa da ousada missão dele de contrabandear Bíblias para países comunistas durante a Guerra Fria, especialmente para nações da chamada Cortina de Ferro, onde a fé cristã era perseguida e ter um exemplar da palavra de Deus era proibido. Muitas pessoas pagavam com prisão e outras com a própria vida. Certa vez, quando André ele vai à Polônia, o fusquinha dele, minúsculo, vai andando bem baixinho, rebaixado pelo peso da montanha de Bíblia dentro do fusquinha. Ele estava cruzando a Tchecoslováquia ali para ir a Varsóvia, na Polônia. Quando ele chega na fronteira do país comunista, um inspetor da fronteira caminha até o carro e pergunta para ele: por que seu carro está indo tão baixinho? Já pensou você? Num carro todo rebaixado aí, o que é que você pensa? Sabendo que o seu carro está cheio de Bíblia, num lugar totalmente, onde a Bíblia é totalmente proibida. Daí Deus fala no coração de André, diz assim, ó: saia do carro e deixe ele olhar. Então André ora e fala para Deus assim: Jesus, essa não é a tua voz não. Não pode ser a tua voz não, não pode ser, Jesus, mandando sair do carro, deixar o cara olhar, não pode ser a tua voz. André então inclina a cabeça no volante, e no pouco segundo que ele tem, ele diz assim: Senhor, quando tu estivesse nessa terra, tu destes vista àqueles que não tinham, agora eu quero que tu tires a vista daqueles que têm. Ele orou assim. Depois de orar, André sai do carro, um inspetor abre a mala do carro e revista tudo e mais um pouco, revira tudo, uma caixa, 2, 3, 4, 5, todas as caixas, revira tudo que é caixa. Daí André bota a mão na cabeça e fala: me pegaram, me pegaram. Então o inspetor olha para André e fala: onde é que você disse que ia mesmo? Onde é que você falou que ia, André? Já gago de tanto medo, responde: eu acho que a Polônia, a Varsóvia. Enquanto André pensava: acabou para mim, eu vou para a cadeia, algo pior. O inspetor carimba o passaporte dele, libera o visto dele e pergunta mais uma vez: onde você disse que iria? E André responde: a Varsóvia. E o inspetor diz: pois então, escute isso, pois então vá à maior velocidade que você conseguir, pois eu abri todas as caixas, e se você não for na velocidade que você puder, todos os alfaces e tomates dentro dessas caixas vão apodrecer. Aleluia. Dê glória a Deus. Esse Deus maravilhoso, meu irmão, que dá vista a quem Ele quer, mas cega a quem Ele precisa cegar também. O inspetor não viu Bíblias, ele viu alfaces e tomates, meu irmão. Nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. O nosso Deus é o Deus do improvável, o Deus do surpreendente. E quando o inimigo se levantar, Ele pelejará por nós, eu creio. Esse mesmo Deus está aqui, meu irmão. E nesta noite, Ele pelejará por você. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah, meu amado, quantos de nós estávamos precisando ouvir essa promessa, tanto quanto um asmático precisa de ar? Quantos de nós estavam precisando escutar isso nesta noite? Que Deus vai pelejar por mim, por você. Então seja prudente, proteja sua mente, cuide da sua casa, vigie o seu coração. Mas quando você não conseguir se proteger, porque vai ter horas que você não vai conseguir, eu não consigo, não tema. Nosso Deus é general e invicto. Ele peleja por você. Não é o seu braço que vence, é o braço forte do Senhor. Você não vai lutar sozinho. Deus vai entrar na batalha, o som da trombeta vai ser substituído pelo som da vitória. A luta é real, mas a intervenção divina será mais real ainda. O muro estava em ruínas, você lembra? Mas Neemias não estava em ruínas. O muro estava, Neemias não estava. O povo estava disperso, mas a promessa estava intacta, blindada. Deus não disse que seria fácil para ninguém, nem para mim, nem para você. Ele disse que Ele estaria junto. Ele disse: eis que estou convosco até o fim, eu sou Emanuel. Então lute com a mão, edifique com a outra, fique perto dos seus. Confie com cautela, caminhe com fé e nunca se esqueça: Deus pelejará por você. Amém.